Ora, boa noite a todos, ou boa tarde, como já vão ver. Sejam muito bem-vindos à 56ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. Esta 56ª live, que vem mesmo a tempo de uma tempestade Ingrid, decorre no dia dedicado a São Vicente, padroeiro de Lisboa e do Algarve, lembrando o mártir que recusou adorar o paganismo e cuja lenda está associada à fundação da capital portuguesa. Como neste Entre Linhas vamos cruzar o Atlântico, trago aqui dois eventos sui generis. Em 1532 fundava-se São Vicente, a primeira vila do Brasil, fundada então por Martim Afonso de Sousa, e em 1808 a família real chegava ao Brasil. Assim, teríamos de ter aqui um convidado eminente na cultura brasileira. Falo de Afonso Borges, escritor, jornalista, gestor cultural e criador do projeto Sempre um Papo e dos festivais literários, vamos ver se eu não me engajo agora nestes nomes, Fliarachá, Flitabira, Fliparacatu e Flipetrópolis. É curador do portal Mundo Livro, que reúne toda a sua produção intelectual e profissional. É autor dos livros Olhos de Carvão, de 2017, Um Menino Assobio e a Encruzilhada, de 2022 e, mais recentemente, Tardes Brancas, de 2024. Este último foi então lançado em Portugal, na semana passada, pela editora Nós. Sem mais delongas, vou convidar o Afonso para esta conversa para que, tarde ou noite, enchamos de branco este momento. Antes de mais, agradeço muito o facto de ter acedido aqui a este meu convite para falarmos então desta sua estreia em Portugal. E já agora eu deixo aqui só um parênteses, fiquem atentos porque teremos em breve um passatempo para sortear um exemplar deste livro. E eu, se me permite, eu vou dar aqui o pontapé de saída, lendo aqui apenas um excerto que eu acho que vai dar aqui um mote até para a primeira pergunta. O tempo se parasse, atravessaria planos e faria ver outros tantos desencantos que a idade esconde. O tempo revela quem se esconde à frente de falsos planos de vida eterna. E a minha primeira pergunta é, o tempo tem um papel central nestas narrativas, certo? Sem dúvida, porque não só porque o tempo nos persegue, né? O tempo vive atrás da gente nesse mundo analógico, mas agora com essa vocação digital a que a gente se dedicou, eu lembro sempre que tempo é aquele que a gente contava quando o relógio tinha ponteiros, né? Quando entrou os números e os ponteiros foram embora, a nossa vida se transformou, né? Então, o tempo sem ponteiros é esse que a gente está aqui agora, apertando um botão para entrar numa live transatlântica, ouvindo, assistindo as coisas ao vivo, né? Até, infelizmente, até muitas coisas terríveis acontecendo ao vivo pelo mundo afora. Mas o tempo da gente continua o mesmo, você não acha, não? O tempo de escrever continua o mesmo, desde que você não use inteligência artificial, né? Exatamente. Que agora também é um tema, não é? É um tema. O resto continua sendo o mesmo tempo, o tempo das nossas emoções, o tempo das nossas vivências, que é um tempo lento, né? Não tem jeito de você acelerar essas coisas, não. Nossa, fez uma pergunta, eu fiz uma dissertação de mestrado, hein? Já agora que estamos aqui a falar nesta questão do parar, realmente quando nos propomos a ler um livro, e aqui nos propomos a ler estes contos e estes poemas, já vamos aqui debruçar-nos mais sobre eles, é um momento de paragem, é um momento de contemplação, digamos assim. Mas esta escrita é muito rápida, é muito reduzida aqui ao essencial, não há nada assim pomposo por dizer, não há nenhum floreado. E a minha pergunta é, como é que conseguiu ter essa mão cirúrgica? Tirar aquilo que poderia ser um artefacto e cingir-se aqui ao essencial? Olha, tem algumas coisas que eu consigo te responder, tem outras não.
É engraçado isso, porque, por exemplo, eu convivi a vida inteira com contistas como Murilo Rubião, Jaime Prado Gouveia, Humberto Werneck, Luiz Vilela, são contistas mineiros de excelência e de conhecimento mundial, né? Com eles eu aprendi a concisão da frase, a importância da concisão na elaboração de um texto. Essa é a base do poema, a base do conto. Não existe conto sem concisão. O segundo ponto é que quando você mergulha na criação de qualquer obra artística, você mergulha num campo completamente desconhecido. Por mais que a gente tenha João Cabral de Melo Neto dizendo que fazia os poemas todos planejados, cuidados, pensados, não é assim. Esses contos que eu fiz eles sempre em duas vozes. São sempre dois contos correndo juntos em uma escritura. Como isso aconteceu, eu não tenho a mínima ideia. Eu sentei e falei, vou contar duas histórias cruzadas que ao final elas se entrelaçam. Essa era a base. Como aconteceu, não tenho a mínima ideia. Frei Beto disse outro dia para mim uma coisa super engraçada. Ele falou assim, olha, o seu livro tem um grande problema. Você desperdiçou um monte de assuntos. Eu faria de alguns contos seus pelo menos uns 2 ou 3 romances. Sim, são realmente bons pontos de partida, se calhar, para um romance mais denso, não é? E já agora que estamos a falar sobre isso, eu aproveito também para perguntar, ou então para confirmar, ou para permitir-me este meu processo, digamos assim. Nestes contos, sobretudo, há muito espaço para o leitor continuar as narrativas, não é? Foi propositado dar aqui este espaço para o leitor para também imaginar o que está para lá do que está apenas no preto e no branco? Olha, eu vou te confessar que eu não imaginava isso. Porque a redação e a construção e a elaboração de um conto, como fosse um romance ou ela tem os seus pontos altos e pontos baixos na construção. Em momento nenhum eu imaginei que o leitor poderia fazer parte ou elaborar ou imaginar o que poderia acontecer. Mas, aí tem o mas. O mas é que depois que terminou e a gente entra na segunda fase, né, da elaboração, que é a lapidação, aí sim eu comecei a montar algumas armadilhas, né? algumas construções, digamos assim, não sei se armadilha é uma palavra boa, algumas construções que conduzem o leitor a alguns caminhos. Esse aqui é o legal. Se você faz um texto linear, contando uma história do começo, meio e fim, encerra ali, é bom, não tenho nada contra, mas você contou uma história e acabou, vamos embora, cada um para sua casa. Mas esse não é a minha intenção. A minha intenção é sempre deixar com que o leitor saia daquele conto querendo construir novas histórias. E essas novas histórias, elas são espelhos. Elas são espelhos. É legal você ler um conto desses que eu escrevo, principalmente, e ali você encontra um ponto de inflexão que está relacionado com a sua própria história. Uhum. Ou a história de alguém que você conheceu, ou uma história que você viveu e nunca prestou atenção. Algumas pessoas me falam, olha, eu vivi aquilo ali, e depois que eu li, eu relembrei aquilo que eu tinha vivido. Aí é o papel da literatura e da arte, né? Fazer uma coisa que faça não só a pessoa refletir, mas a pessoa ir além do que aquela reflexão que aquele momento literário trouxe, né? Sim, são as conexões, não é? Que nós vamos estabelecendo com os livros e entre nós leitores, não é? Pois. Exatamente. Uma questão também por causa do título. Porquê Tardes Brancas? E eu não queria só esta pergunta, como é que se chegou à construção dos títulos de cada conto? Porque eu acho que a construção dos títulos de cada conto também é sui generis. São duas perguntas diferentes, né?
A construção dos títulos, ela acompanha uma espécie de, de, de elaboração mental sobre os contos, entende? Como os contos, como você vê, esses contos, eu não sei como, eu vou tentar voltar um pouquinho à resposta. Eu adoro Guimarães Rosa. Eu leio Guimarães Rosa sempre. E os contos, principalmente os contos de Guimarães Rosas, têm uma característica que eu vejo pouco em outros: ação. Ação. Se você lê A Terceira Margem do Rio, Guimarães Rosa, em uma página, ele tem tanta ação, tanta coisa que você fica atordoado, você não consegue ler de uma tacada só. Então, influenciado por isso, quem dera influenciado por Guimarães, influenciado pela leitura de Guimarães, imagina, eu tentei elaborar o que pode acontecer nesses contos. E aí, se você vai a isso, você entende que os contos têm vários momentos, várias reflexões, várias coisas, vários instantâneos estão postos ali. E o subtítulo é uma malandragem. Aí é uma malandragem do escritor. Diz o seguinte, pode ser o que o conto está no título, mas nós temos um subtítulo para te confundir. São os títulos, não é? Exatamente. Quanto ao Tardes Brancas, ele faz referência a uma visita que eu fiz ao cemitério Père Lachaise, em Paris, e eu fiz essa visita, primeira vez que eu fui a Père Lachaise, e era era uma noite, era um dia, fim de tarde, muito branco. E eu me impressionei muito, e um dos contos fala dessa visita ao Père Lachaise no momento em que a tarde estava nublada. E isso, entre tantas ilustrações e imagens que os meus contos remetem, esse da Tardes Brancas me marcou muito. E por que associar estes 26 contos e estes 5 poemas num livro? Olha, esse livro nasceu de um outro. O primeiro chamava Olhos de Carvão, que é uma história real. Leiam Olhos de Carvão e falam assim, Afonso não inventou nada. Aquele demônio apareceu na igreja, que eu estava lá, eu saí correndo, entrei no ônibus. O que aconteceu? E saiu desse momento de construir uma nova leitura para o livro, nesse Tardes Brancas, no qual ele sofreu uma tremenda lapidação. Foi um ano de trabalho e retrabalho em cima desse livro para chegar neste Tardes Brancas. E eu não mais o identifiquei com o Olhos de Carvão. Também mudou a editora, também mudou preparador de texto, mudou muita coisa. Juntar com os poemas foi um acaso. A Rejane Dias, que é a editora da Autêntica, que publicou o livro aqui, um dia eu falei com ela, Rejane, eu tenho a seguinte história como poeta. Quer dizer, até te contar isso, que você não sei se é uma meio maluca. Eu sou um cara que tem 6 livros de poema. 6. Mas são livros de poemas que a gente fazia dentro de casa, vendia na rua, dava para os amigos, e aí acabavam os livros. Mas eu tenho ali uns 400, 500 poemas escritos. Beleza. Aí um dia eu estou fazendo 40 anos de poesia e me falaram, Afonso, vamos fazer uma antologia poética sua. Eu falei, ótima ideia, eu vou juntar os meus poemas, fazer um bom livro. Dos 450, 500 poemas, sabe quantos saíram, salvaram? Joguei fora tudo, horror, como escrevia mal, meu Deus, como a gente escreve mal, como o poema caduca, ele envelhece, caduca, passa mal, vomita, depois você fala, olha ali o coitado do poema morto no meio da estrada, passaram um caminhão em cima dele, tadinho desse poema, entendeu? O poema é assim, ele é sofrível, ele sofre, e os meus sofreram tudo, sofreram a ação do tempo. E aí ficaram esses 5 poemas. Esse, sim, eu assino, reassino, mas se você pensar bem, o Piscina do Mundo, que está aí no livro, eu escrevi quando eu tinha 19 anos, eu tenho 63.
E desde então, eu visito esse poema. E ele me visita. Sabe, os corpos estendidos na piscina repleta, sabe, saudade do luar que nunca veremos, que é um reflexo de um poema do Mário Faustino, que me assustava muito. Mário Faustino é um poeta brasileiro que morreu em 71 num acidente de carro, um piauiense sensacional, escreveu Últimos Dias de Paupéria, escreveu algumas letras de música do Caetano e algumas letras por Raul Seixas, mas morreu cedo, suicidou, colocou a cara dentro de um fogão e acendeu o gás. Você imagina, 1971. E eu adoro Mário Faustino e recomendo Mário Faustino. Leiam Mário Faustino. Não sei, Ele tem... não sei se Hein? o ele está de cá. Não, não está. Não tá, não é um poeta, não é um letrista, né, que tem alguns poemas, mas vale a pena. Mas enfim, então assim, esses poemas fazem parte de mim, sabe? Estão presentes na minha realidade, e aí eu topei escrevê-los. Agora, eu releio, viu? Eu releio. E se um dia um caminhão passar em cima de um? E se um dia ele for atropelado? Eu vou lá e rasgo. Esses aqui ainda não foram atropelados. Estes estão a sobreviver à passagem do tempo, não é? Envelheceram bem. Pronto, você falou tudo. Eu acho que tem uma marca e ela é completamente etérea. Os meus poemas são metafísicos, né? Você pode perceber, eles não são poemas lineares, não contam uma história começo, meio e fim, como Drummond. O caso Drummond de Andrade tem poemas que contam histórias. Né? Não, meus poemas são absolutamente metafísicos. Então isso piora a situação, porque se a gente entende que aquilo ali já não pertence mais ao seu tempo, voltando à sua primeira pergunta, ele falece. Ele falece mesmo. Meus poemas falecem. Os poemas morrem. Quem não morre é o senso do poeta, porque se todo poeta tivesse bom senso, de 20 em 20 anos ele jogava tudo que ele escreveu fora. Porque, porque a gente muda, o olhar sobre as coisas muda, e raríssimos são os poemas que sobrevivem, que vivem ao passar do tempo. Raríssimos. Nossa, muito difícil. E uma pergunta que eu também achei curiosa aqui em introduzir, exatamente porque foi uma sensação que me deu com a leitura. Estes contos levam-nos a viajar para diferentes latitudes, correto? Se eu não estou enganado. A ver se concorda com esta minha interpretação. Eles são quase como olhares pela janela de um carro ou de outro meio de transporte durante uma viagem. São assim aqueles fotogramas que nós vemos, aquelas imagens que nós vemos e depois começamos a pensar o que é que aquilo que estava ali a acontecer, qual é que era a história daquelas pessoas, daquela árvore, daquele momento, não é? Estarei a fazer uma interpretação correta? É assim, são instantâneos, mas são instantâneos que permaneceram na vida da gente. Vou te dar um exemplo. Tem um poema tem um conto que eu falo de uma mãe que viu o filho no IML. Esqueci o nome do conto aqui. E como é que surgiu esse conto? Eu era jornalista, Foca, trabalhava no jornal, e na minha época existia plantão no IML. Olha que coisa, imagina. O que é isso? É que é o seguinte, se um bam bonitão, importante político ou artista morresse, ele ia parar no IML, Instituto Médico Legal, para quem não sabe, eu fico falando como se eu estivesse no Brasil. O Instituto Médico Legal. Era para lá que chegava o presunto, que a gente chamava de presunto, que é o corpo, ia primeiro. Então, todos os outros jornais tinham jornalistas com plantão no IML. Era normal. E eu estava lá fazendo meu plantão de madrugada, quando eu vejo lá uma mãe, assim, numa sala, longe, eu estava sentado no saguão, e vi uma mãe lá do lado de um corpo coberto por um lençol. O lençol, ela tirou o lençol para olhar o filho, e eu vi que era um rapazinho novo, que tinha sido vários tiros, ele estava todo marcado.
E aí pousou uma mosca no machucado seco, né? O cara já devia estar vários dias preso no corpo, nesse machucado dele. E o olhar que a mãe deu para a mosca que pousou no machucado nunca me saiu da cabeça. Olha que coisa. Nunca me saiu da cabeça. O que, que é isso? É um instantâneo, é uma fotografia de uma situação que fez com que eu, 20, 30 anos depois, fizesse um conto sobre isso. Entende? É um momento daquilo. Eu digo que tudo desse livro é verdade, é uma brincadeira, mas é uma verdade. Eu colhi nas minhas experiências como repórter, como viajante, como, como participante de algumas situações e algumas histórias, e ali contei. Como esse olhar dessa mãe, um olhar severo, bravo, dirigido a uma mosca, não dirigido ao filho. Ao filho, morto em cima, ela sempre teve um olhar compungido, conformado, como se soubesse que aquilo ali ia dar aquilo. Mas para a mosca, você não acredita o olhar de ódio que ela deu. Entendeu? Então, assim, é dessa matéria-prima que os meus contos são construídos. A elaboração de memórias dentro de uma estrutura econômica, uma estrutura estética, digamos, né, uma estética bastante econômica, forte, pontual, para fazer com que as pessoas entendam o que está ali, porque também economia demais acaba virando poema, né? Não é poema, é conto. E eu consegui fazer essa maluquice, que são esses contos que até às vezes até eu me surpreendo. Porque eu sinceramente não sei como é que eu construí determinados contos. Como é que eu liguei este àquele, quando poderia ter ligado aquele a um monte de outros. E também são contos que são adaptados, digamos assim, aos tempos em que vivemos, não é? Numa sociedade do tudo, do já, que vive no momento, que vive no foco e no curto, não é? São também contos adaptados aos tempos, não é? Sem dúvida, o bom que você está me transmitindo dessa sua pergunta é que eu acredito piamente, e mesmo que eu relate uma viagem da minha cabeça, que foi aquele conto que eu termino com o Murilo Rubião e Bartolomeu Campos Queiroz, dois grandes escritores daqui, caminhando comigo e levitando, entrando numa linguagem bem surrealista. Eu falo do Murilo, o encontro meu com o Murilo, depois o encontro meu com Bartolomeu, e depois os dois saem pela rua levitando. Quer dizer, o que acontece quando uma coisa dessa se materializa no conto? A perenidade e o que você acabou de falar. Uma pessoa no Alasca pode entender aquele conto. Porque eu não falei de uma coisa absolutamente local, eu falei de um sentimento da saudade de dois grandes escritores, de como eu convivi com eles e como eu convivo ainda, levitando, de dois braços dados, andando pela vida. É uma imagem, são imagens, são construções imagéticas que dão essa perenidade à literatura, né? Eu digo até não ao conto. A imagem da usurária, do Raskolnikov dando uma machadada na cabeça da usurária, nunca me saiu da cabeça. Eu tinha 14 anos quando li, entendeu? Então, tantas situações literárias que se apresentam ali como literatura, elas passam a fazer parte do nosso universo, porque existe um encontro entre a sua experiência e a experiência ali relatada. Uhum. É empatia, não é? Que eu acho que nos tempos também que correm está muito em desuso e é muito pouco alavancada. Sem dúvida, sem dúvida. E é tanta coisa, esses contos eles têm. O conto que eu mais gosto, vou revelar para Ok. ele,
É o conto da Turquia, né? Hum. Eu gosto daquele conto, porque é, eu colhi essa história lá nas grutas de. Agora esqueci aqui, tá colhendo aqui, me ajuda aí. Então, tanta coisa. Como é que chama? A gruta de. Quer ver? É porque mudou a ordem Agora, de Goreme, as grutas de Goreme. Eu estava lá, as grutas de Goreme são as primeiras, consideradas as primeiras igrejas, entre uhum. aspas, do mundo católico, né, lá na Turquia. E colhi essa história lá, uma pessoa me contou, talvez até de brincadeira, mas eu gostei, conversando com um local lá, e essa história do Mijais, que é na época, não sei ao certo, 400, 500 depois de Cristo, tudo ali foi tomado pelos bárbaros, e os bárbaros não destruíram as grutas. Eles só foram lá e riscaram os olhos. Uhum. A beleza é tão grande que eles não tiveram coragem de destruir as, os desenhos das grutas. E quando eu estava lá, uma criança, um menino, correu e entrou no altar. É um altar de pedra, uma coisa muito rústica. E aí veio imediatamente o segurança tentando tirar e pegou o menino, levou lá para fora. E a inspiração desse conto partiu daí, sabe? Do Mojais, que é esse personagem que desenhou tudo aquilo ali, e realmente existiu, alguém desenhou, são 8 ou 9 grutas lá, é um paredão com várias grutas, e ele viu os 3 filhos dele serem mortos, degolados à sua frente, porque tentaram fugir. A partir daí ele enlouqueceu, quem não enlouqueceria, e, e desenhou todos os afrescos, né? Não sei o nome, em pedra não deve ter esse nome, que estão aí até hoje, 2026, encantando a humanidade. Mas a dor da perda de 3 filhos degolados à sua frente é insuportável. E ele não suportou. Mas deixou como memória, como legado, as grutas de Goreme ali para todo mundo ver. Então, assim, essas situações que vão surgindo à nossa frente, elas têm um momento de encontro da sua criatividade literária e a sua experiência em memória que te traz aquilo ali, te coloca aquilo ali à sua frente na hora que você está elaborando a construção. Agora, é tudo verdade, viu? E pegando exatamente nessa questão dos sentimentos e das emoções, está aqui mencionado também na obra, o Walter Ugumem define-o como classificador de almas. E eu agora, em jeito de brincadeira, faço esta pergunta também. Quantas classificações, entre aspas, como é óbvio, podemos vislumbrar nestas letras que estão aqui nesta obra? É, olha, a base dessa classificação, você pode achar estranho, é o jornalismo. É Okay. o jornalismo puro. Eu sou jornalista, eu não consigo me livrar disso com facilidade. Poeta vem ao lado e contista veio com o tempo. Veio com o tempo. Eu tenho 63, então eu não comecei a escrever esses contos com 15, 16, 17. Eles vieram com a experiência e com o tempo. E se você fizer uma leitura um pouco mais branda dos contos, você vai entender que é jornalismo, que ali tem uma história sendo contada em sequência a outra, em uma espécie de charada. Tem a palavra charada em Portugal? Tem, né? Charada. É uma espécie de charada, quando as duas histórias se misturam. Quando um parágrafo conta uma, o outro conta outra, o outro parágrafo você volta na história, que é uma charada. O leitor tem que entender o que está ali. Eu brinco que não é uma leitura fácil, não é uma coisa que você entra no meu conto e fala, opa, beleza, deixa eu tomar um refrigerante ou uma água mineral aqui e ler. Não vai dar certo, vai dar certo, sabe? Tem que prestar atenção, tem que entender, tem que se entregar àquela leitura, que é hoje o grande problema da leitura do mundo, né? Com essa máquina desgramada que nós estamos aí falando, que é o celular, o ponto de dispersão aumentou tremendamente. Eu assim,
conto nos dedos as pessoas que ficam concentradamente 2 horas, 3 horas em cima de um livro. Hoje a pessoa lê um livro e faz mais 36 coisas ao mesmo tempo. Não é? Verdade, é verdade. Mesmo as pessoas mais experientes, mesmo os grandes leitores, também fazem 36 coisas ao mesmo tempo. Mas a leitura exige entrega, a leitura exige concentração, a leitura exige que você participe daquilo que você está entrando. A leitura nesse ponto, me corrija se estou falando loucura, ela parece estudo, ela parece uma aula de um colégio mesmo. Você não sentar e ler com atenção, concentrado, você está perdendo o que a leitura e a literatura têm a te oferecer. Eu brinco que o melhor jeito de ler é esse que eu estou aqui, sentado, com o livro à minha frente, numa mesa, lendo. Tem gente que lê de cabeça para baixo, lê deitado na onda, lê vendo televisão, lê vendo, mexendo no computador, lê. Gente, a leitura para mim é sentado olhando o livro, sentado, concentrado, olhando para o livro. Você obriga o corpo a entender o que você está fazendo. Mas nós dois estão falando aqui uma coisa que não existe mais, né? Sim, O porque, mundo, o mundo infelizmente, é desconcentrado, né? O mundo é fácil, é feito de desconcentrações, né? E tudo, infelizmente vivemos numa sociedade com muitos estímulos, não é? não é? E É a combater sociedade, para estar parado e ler é cada vez mais difícil e desafiante. sem dúvida. Mas, por outro lado, eu também não sou uma pessoa fechada a isso. Quantas vezes a gente lê em outras linguagens? Eu acho que nunca na história da humanidade se leu tanto e se escreveu tanto. Tira o livro da jogada um pouquinho. Nunca se escreveu tanto por mensagens, por zap, por e-mail, por outras formas de comunicação, né? Pelo DM do Instagram Uhum. e por aí vai. Nunca um canal de comunicação como o Instagram, o Twitter e Facebook e tantos outros fizeram com que as pessoas se comunicassem tanto na história da humanidade. Nunca. A humanidade nunca se comunicou tanto, nunca se falou tanto, nunca conversou tanto, né? Você pode ter acesso a qualquer pessoa na face da Terra hoje com uma mensagem. Então, é importante entender que, ao lado da diminuição da leitura de livros convencionais da forma convencional como a gente estabelece, o cérebro também promoveu outros campos de leitura, os campos de entendimento da comunicação, digamos assim. Posso estar falando uma coisa difícil de entender, mas, veja bem, a gente nunca se comunicou tanto como se comunica hoje. Às vezes não nos entendemos é tão bem, se calhar. Principalmente quando temos aí pelo mundo das Américas de cima, né? Nós somos a América de baixo, né? Alguém que insiste em fazer da comunicação uma coisa falsa, né? Exato, uma Insiste, desinformação, não é? insiste em dizer que a comunicação é associada à mentira. Não é, né? Verdade. E é um cara de pau tão grande, né? A rede social dele se chama Truth. Eu Exato. vou falar uma coisa, faça cara de pau lá no Uma grande inferno, né? originalidade. É tudo muito. Mas eu acho que ele está colocando a gente à prova. Daqui um tempinho, as pessoas vão só não acreditar em gente como ele, como também vão valorizar a verdadeira verdade. Verdadeira verdade é bom, né? Tá, imagina, quer dizer que tem uma verdade não verdadeira. Mas tem uma verdade não verdadeira, você não acha? Tem uma verdade não verdadeira rolando aí. São aquelas que são construídas, não é? As verdades construídas. Exatamente. Então tem essa mecânica do contrário, né? A mecânica
É como o sangue, né? O corpo humano, metade dele é sangue venoso, o outro é arterial. Um salva o outro, um purifica o outro, né? Eu acredito muito nisso também. As verdades, elas fluem na gente de forma purificada e depois vamos estragar ela um pouquinho para a gente poder compreender o mundo, que é o grande desafio da vida da gente, né? É entender o mundo, compreender o mundo. Eu escrevo para compreender eu mesmo e compreender o mundo. Eu acho que esse é o mote da literatura. Se eu não escrever Compreender, para isso, para que eu escrevo? compreender, e eu atrevo-me a acrescentar, também conviver melhor com o próprio mundo, não é? Porque se Exatamente. nos lá está, Exatamente. só pela verdade verdadeira, se calhar não conseguiríamos conviver tão bem com este mundo. Não é? Já conviver com o outro já é tão difícil, né? O tal do outro é um cara chato, seja o que for, ele é sempre incômodo, né? Então, mesmo assim, conviver com a gente mesmo, aí sim, esta máquina de criar, de classificar almas, como diz o Walter Ugg, entra e ajuda. Ela ajuda a entender a gente, porque ao ler um livro que você se identifica criando essa palavra que você citou no início, que é empatia, você termina a leitura se entendendo Uhum. melhor. Esse é o segredo, esse é que o povo não compreende, sabe? Tá certo, pode fazer uma história linear, começo, meio e fim bonitinho, enquanto ela pode. Mas se ela servir para que você se entenda, se compreenda, encontre o seu caminho, tá bom, fechou. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Objetivo, não é? E chegámos aqui então à última pergunta desta primeira parte. E a última pergunta é: quais é que são os projetos para o futuro? Porque há, certamente. Olha, eu sou empresário de comunicação. Eu realizo festivais literários em Belo Horizonte, cidades no interior, Rio de Janeiro, Brasil inteiro, né? Então, os meus projetos estão muito associados aos meus festivais e ao Sempre um Papo, que é esse projeto que eu toco há 40 anos. Do ponto de vista de literatura, eu estou me desafiando a escrever outro livro de conto. Ok. Ah, eu tenho muita coisa guardada? Tenho, mas olha, não resiste ao tempo. Então, eu decidi que esse ano eu vou escrever um novo livro de contos. Ok. Se vai ser igual a esse maluco que eu inventei, eu não sei. Vamos ver o que está passando aqui no meu coração, né? Para Ok. poder viver um novo momento de criação. Nós, cá deste lado do Atlântico, cá o aguardaremos. E agora terminamos então as perguntas sobre a obra e vamos começar as perguntas sobre o autor. E as perguntas são sempre as mesmas e começamos sempre por esta: como começou a paixão pelos livros? Bem, eu comecei a gostar de livros muito cedo. Minha mãe sempre escreveu muito, mas minha família era muito pobre, eu não tinha condição de comprar livros. Então eu ia às bibliotecas públicas daqui da minha cidade Uhum. e a coisa foi andando, andando, e em algum momento ali da minha juventude, 16, 17, principalmente na universidade, detonou um amor pelos livros incontrolável. Eu cheguei a arrasar prateleiras de bibliotecas por autor. Eu disse assim, bem, esse mês eu vou ler tudo de Gabriel Garcia Marques, tudo de Dostoiévski, tudo de Gorky, tudo de Tolstói, tudo, e lia tudo. Então, foi uma coisa que foi um tempo ali ligado à Universidade Católica, que eu me formei em jornalismo, de muita leitura, mas ao mesmo tempo, aqui no Brasil, coincidiu com o fim da ditadura militar, com muito movimento estudantil e com o início do meu projeto cultural, que é o Sempre um Papo, onde eu reunia escritores, jornalistas, artistas, para falar do momento político, falar da literatura e falar de tudo. Então, coincidiu tudo. Em algum momento, há 40 anos atrás, eu Sempre um Papo tomou minha vida. Eu fazia eventos mais que semanais, às vezes 2, 3 por semana, Okay. lançando livros, fazendo debates. E isso que eu comecei ali
mais ou menos, tornou-se a minha vida. Então, virou uma paixão, uma paixão que excedeu a paixão. Ela hoje é minha profissão, é minha vida, o meu fazer. Eu passo o dia à noite lendo, discutindo, fazendo. Eu tenho um podcast diário na Rádio Alvorada agora, que já tem 26 anos diariamente. Então, imagina, tudo lá. Eu faço, mas é muito simples, né? É um comentário de 1 minuto e meio sobre um livro. Mas bem ou mal, 26 anos fazendo isso, todo dia um livro diferente, É muito livro. é muita coisa, né? Então, assim, meu plano, tá bom, respondendo, escrever um novo livro de contos. Ok. E eu aqui com estas conversas que tento aqui dinamizar no Instagram, tento associar as diferentes artes, criar aqui umas sinestesias e a partir da próxima pergunta que eu já vou fazer, tento amealhar mais músicas para a minha playlist no Spotify. E a pergunta é: há alguma música ou músicas associadas ao processo da escrita deste livro? Olha, se exatamente é esse livro, não, mas eu tenho música, pelo menos uma música, que eu posso te Ok. dizer, que faz parte da minha vida, que é Paixão e Fé, de Milton Nascimento, cantada pelo Milton Nascimento, de autoria de Fernando Brant e Tavinho Moura. Ok. Paixão e Fé é uma música que faz parte da minha vida de forma muito intensa, um relato da Semana Santa, numa cidade aqui do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Norte de Minas, chama Diamantina, que tem muitas histórias, aí já vou inventar outra história. Então, Paixão e Fé é uma história, é uma música que eu cultivo como a mais forte da minha vida. Mas toda a obra do Milton Nascimento, para mim, é muito forte. Ok. Eu creio que foi na primeira conversa aqui do Entre Linhas, que foi com o Stênio Gardel, que ele também mencionou o Milton Nascimento. Tenho quase a certeza. Mas já não é a primeira música dele que eu vou associar aqui à playlist. É um gênio, como diz Elis Regina, se Deus cantasse, ele teria a voz do Milton Nascimento. Próxima pergunta. Eu já percebi que esta pergunta causa aqui uma contradição. Há pessoas que levam isto mais descontraídamente, há pessoas que a encaram como um problema. E a pergunta é exatamente como é que é encarar uma folha em branco, um papel em branco? É mais fácil perguntar como é que é encarar o cursor piscando. Pronto, isso, só isso. Mas é legal essa pergunta, porque eu não vivo sem um bloquinho, tá vendo? Estou conversando com você aqui, um bloquinho, uma caneta. Eu escrevo o tempo inteiro. Ah, você também. Eu escrevo o tempo inteiro. Agora, eu escrevo direto no computador há muitos anos. Ok. Então, o cursor piscando é engraçado, né? Assim, a página em branco e a caneta, ela tem uma mecânica no seu cérebro, né? O Milton Atum só Uhum. escreve à mão. Uhum. Imagina o que é isso. Então, assim, mas o cursor piscando desenvolveu com o tempo também uma espécie de paralelo à leitura, na medida em que eu quase já perdi a minha grafia. Eu Uhum. escrevo tão pouco que eu escrevo e não entendo o que eu escrevi. Hoje eu escrevo para que eu consiga entender o que eu escrevo. Né? O jornalista que escreve e não entende o que escreveu, perde a matéria quando chega em casa. Né? Fala, que agora? O que eu escrevi? Meu Deus, eu não sei, não consigo ler. É a letra, Então, o professor, hein? é a letra de médico. Pelo menos cá em Portugal nós dizemos que quando não conseguimos entender alguma coisa que Aqui escrevemos. também, E... aqui também. Então, assim, hoje o que a atenção que o cursor piscando no computador estabelece, ela está totalmente associada a um processo de criação mesmo, ao seu processo de criação, que que no meu caso, ele varia, sabe? Às vezes eu sento para escrever um texto sobre o release, sobre um livro, às vezes um texto sobre um evento, às vezes, como eu acabei de escrever, um prefácio de um livro. Isso são coisas, entre aspas, técnicas. Uhum. É da ordem da escrita técnica.
Então, dói menos. Mas na hora que aquele troço fica piscando ali, e você tem que escrever uma coisa que tem origem na sua criatividade para fazer um texto literário, aí aquele troço se transforma num demônio. Aquele pisca-pisca ali é da ordem do demônio, porque você tem que vencer, você tem que colocar letra naquele troço ali, naquele demônio, daquele pisca-pisca do cursor. Não é fácil, não. Alguém acha que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Como diz o Zeni Ventura, eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito. Exato. É bem melhor. E agora, esta é a penúltima pergunta, e eu aviso desde já que o número é meramente indicativo, portanto, se existirem mais, tanto melhor. 3 recomendações literárias. Nossa. Bem, eu me lembro sempre do Drummond, que já fazia uma pergunta D para ele, do Carlos Drummond de Andrade. Qual é o seu poema preferido? Ele respondia na lata, o último. Bom, bom, bem, eu tenho que me ater à minha preferência. O primeiro realmente é Grande Sertão Veredas. Eu tenho 5 primeiras edições do Grande Sertão Veredas, só para te matar de inveja, entendeu? É um livro que está sempre aqui comigo, estou sempre lendo e relendo. Só aqui para revelar uma coisa, eu iniciei aqui estas leads no Instagram com a divulgação literária, com um projeto na altura da pandemia, que era o Médico Escritores, que fazia alusão, porque eu também sou médico, e então fazia alusão aos médicos que associaram a sua atividade profissional com a escrita. E realmente foi a partir daí que eu comecei a conhecer o João Guimarães Rosa e coincidiu com a republicação do Grande Sertão Veredas cá em Portugal, porque já há muito tempo que não era publicado. Então é uma história engraçada. Legal, legal. Tem o segundo, imitando Drummond, A Franja do Fim do Mundo. É um livro de ficção científica do Sérgio Abranches, que acabou de ser lançado, e eu acabei de ler. Então, é um livro presente. Está em mim. É uma ficção científica assustadora, porque o Sérgio tem um profundo conhecimento de tecnologia e meio ambiente raro. É um sociólogo com esse conhecimento raro. Então, eu estou muito impactado com esse livro. Então, eu o cito por isso. E terceiro, como não poderia deixar de ser, todos os livros de Carlos Drummond de Andrade, todos os poemas de Carlos Drummond de Andrade. Mas se pedir também para escolher qual, eu escolheria alguma poesia, que é um dos primeiros, ou se não o primeiro livro dele, Rosa do Tempo, enfim, alguma poesia. Eu estou muito... Não tem jeito de escolher um livro sem escolher um livro de poemas. E não tem jeito de escolher um livro de literatura sem falar de Carlos Drummond de Andrade, que para mim, ao lado de Fernando Pessoa, é o maior poeta da língua portuguesa. E eu, só por causa desta questão também do médico escritores, porque também foi um autor que até foi galardoado no ano passado com o Prémio Pessoa, exatamente, também para o referir, que eu não sei se ele está editado no Brasil ou não, que se chama João Luís Barreto Guimarães, que é também um médico, é poeta, e foi uma das primeiras pessoas a tentar conciliar cá em Portugal esta questão da medicina e da literatura, e ele organizou uma unidade curricular num curso de medicina de uma faculdade do Porto, que se chama Introdução à Poesia. É um bocadinho estranho como é que num curso de medicina há uma unidade curricular chamada Introdução à Poesia, mas faz todo o sentido. Para te completar o seu currículo, digamos assim, das ciências humanas, ciências médicas, Drummond formou-se em uma só profissão. Sabe qual? Qual? Farmacêutico. Ok. Drummond formou-se em farmácia.
aqui em Belo Horizonte. Os Depois foi poemas, morar no Rio. os poemas, no fundo, são grandes receitas, não é? É, pode ser também. Não tinha pensado nisso, não. Não sei, eu como bom hipocondríaco, eu sou totalmente hipocondríaco, eu receito. Eu ser médico, você sabe com isso, mas eu, inclusive, tenho um amigo meu, é o Drauzio Varela, o Drauzio, eu falo com ele, um dia ele vai ter que me dar o CRM dele, porque eu já falei um monte de coisa para ele que ele depois descobriu que é verdade. Claro que é mentira, eu estou inventando, maldade isso, mas assim, eu sou tão hipocondríaco que se a gente conversar mais um pouquinho aqui, eu receito alguma coisa para você. Então, vamos ver se essa hipocondria agora toma o seu auge com a última pergunta. E a última pergunta é: se a sua vida fosse um livro, qual é que seria o título? Nossa Senhora, perguntas grandes. Dá para você me dar uns 3 dias para eu responder? Posso responder daqui 3 dias? Nossa, difícil pergunta, meu Deus. Tem que ser um livro conhecido ou pode ser um título que eu invento? Liberdade total. O amor começa tarde. Ok. Você conhece essa frase? Não me é estranha, não sei onde é que É eu já. o final de um poema de Drummond. Depois eu Ok, te mando o poema aí. ok. O amor começa tarde, sim senhor. Eu prometo não cobrar direitos de autor. Sim senhor. Terminamos então a nossa conversa. Muito Espero que obrigado. um momento. Espero que Olha, sim. ótimo. Sim, muito obrigado e foi ótimo, divertidíssimo, adorei. Só espero que eu tenha dito menos bobagem do que você imaginaria que eu diria, né? Mas como E, pronto. já me disse uma vez o Saramago, foi bom assim, mas poderia ter sido melhor, né? Ele terminou uma vez um evento comigo assim, foi bom, mas poderia ter sido melhor, não é, Afonso? Eu falei, meu Deus, imagina, poderia ter sido melhor. Foi bom demais, José. E somos nós, portugueses, que somos muito críticos, não é? Somos muito connosco mesmo. E pronto, então ficámos aqui a conhecer o Tardes Brancas. Ficamos à espera então de mais obras cá. E fica aí, espero poder conhecê-lo em agora, abril ou maio, eu vou aí para lançar o livro, a Ruth, que está Combinado. aí Eu cá nos vendo. estarei. A minha filha entrou aí, Manuela, o que você está fazendo aí, Manuela? Tem 15 anos. Ora, aqui, espero que em maio, abril ou maio, eu vou combinar com a Ruth e com a Simone de eu lançar aí em Lisboa e quem sabe aí em outros lugares de Portugal. Sim, senhor. Cá ficarei então à espera. Bom, Então muito vá. obrigado E bom muito resto. obrigado pela sua gentileza.